Voltei. Esperar vocês voltarem. Vamos continuar? Então, nós estamos falando, para quem está chegando agora, de 10 atitudes simples que nós podemos ter para criar conexão com os nossos filhos. Então, quem não assistiu e quiser assistir, a live está salva, muita informação, né? Principalmente para os pais que querem viver uma maternidade mais leve e mais conectada com o mundo das crianças, né? Então, nós falamos já de 7 atitudes que nós pais podemos ter para criar essa conexão com os nossos filhos. Então, a gente fechou, né, falando sobre esse dar um tempo positivo, né, que é tão importante e que é tão necessário para que a gente realmente retome o nosso equilíbrio para lidar diante de um desafio com a criança. Então, gente, tem muitos livrinhos que eu gosto para trabalhar educação emocional. Eu não estou com todos em casa porque, né, eu deixei no consultório nessa quarentena, mas eu tô com alguns aqui. Aqui, ó. O Menino que Chovia, que a gente trabalha sobre as birras, sobre as descargas emocionais. Cuidado para não explodir, que a gente trabalha a raiva, né? Esse da raiva também, ele é muito bacana. Eu faço uma atividade com as crianças com um balão de como que nós podemos ir aumentando a nossa raiva até ela estourar, ou a gente pode fazer um movimento de tomar consciência daquilo que está acontecendo no nosso corpo e ir, né, tomando algumas atitudes para desvirar porco-espinho. Eu brinco com eles, né? O que te faz virar porco-espinho? E aí, gente, nós podemos entrar nisso, né? O que faz a mamãe virar porco-espinho é quando a gente está atrasada para algum compromisso. A mamãe vira muito porco-espinho. Então, eles sabem quais que são os gatilhos pra gente poder, quais são os gatilhos que fazem com que a gente exploda, com que a gente demonstre a nossa raiva, com que a gente se descarregue emocionalmente. Depois eu vou postar lá o nome de todos esses livrinhos que eu tô falando pra vocês, tá? Lá no meu Instagram, tá aí. Esse aqui eu adoro, que trabalha as emoções básicas e a função de cada uma das emoções básicas. E aí, gente, tem livrinhos para trabalhar com diferentes situações da vida da criança. Para trabalhar a separação de pais, né? Tem esse aqui, A Casa Caiu, e a gente trabalha, né, os pilares diferentes, né? De qual que vai ser o pilar da relação com o papai, da relação com a mamãe, dos combinados, dos acordos entre eles. Esse aqui eu trabalho sobre a questão, às vezes, dos desafios na alimentação. Comer é o melhor para poder correr. Então, para a criança entender quais que são as formas, né? Quais são as consequências da alimentação e como que a gente pode trazer isso de uma forma leve, entendendo quais são os pensamentos e os sentimentos disfuncionais que estão associados à alimentação e que impedem a criança, né, de ter uma relação saudável com o alimento. Trabalho sobre a mentira, né? Isso aqui eu trabalho até com adolescentes, né? A Princesa Bia e a Mentira que Cresceu. Sobre as emoções também, eu adoro Duda no Mundo Sem Emoções, né? Pra gente mostrar como que as emoções, gente, são saudáveis pra nossa vida. Mesmo a raiva, Marcela, sim, a raiva mostra quando a pessoa passou do limite com a gente. A tristeza faz a gente entrar em contato com a gente mesmo. O medo, muitas vezes, ele nos protege do perigo. Então, mostrando, né, as funções positivas de cada uma das emoções. Gosto desse, Maria vai com as outras, para a gente trabalhar sobre o processo de autonomia, da escolha, do quanto nós não precisamos de repetir os padrões, que a gente mesmo pode criar aquilo, né, que nos satisfaz. E vários outros aí, né? Eu vou colocar vários lá no meu Insta e colocando um pouco do que a gente trabalha cada um para quem estiver vivendo um desafio, né, poder ter nos livros recursos para trabalhar as crianças. Então, lá no IGTV, né, do meu Instagram, também tem uma série que chama Livros Infantis, que eu li vários desses livros, né, que são importantes para o processo das crianças também. De ansiedade, de contato com telas, de assédio, tá, gente? Tem um livrinho lá muito bacana que chama Não Me Toca Seu Boboca, que é uma forma da gente
da gente fortalecer os nossos filhos para eles lidarem diante de algum tipo de assédio que eles podem sofrer, ok? Aniele, esses livros, a maior parte deles eu compro pela internet mesmo, tá? Eu vou juntando aí uns nomes, né, que eu gosto de livro e depois eu compro tudo pela internet, combinado? Não tem lugares específicos, não. Eu vou colocar junto com as editoras, né, porque às vezes vocês compram direto da editora, mas eu acredito que na internet vocês vão encontrar todos esses aqui, ok? E esse aqui, né, gente, que foi a primeira dica pra gente conhecer os nossos filhos. Acho ele muito importante. Lá no meu Instagram também, no IGTV, tem uma série que chama As 5 Linguagens de Amor. Então, eu falo de cada uma dessas linguagens pra gente identificar nos nossos parceiros, né, no nosso cônjuge e nos nossos filhos, pra gente lidar com eles de uma forma que realmente faz sentido pra eles. Combinado? Então, vamos lá. 8ª, né? Nós falamos de 7 até agora, 7 atitudes. 8ª atitude, gente. Vocês já pensaram em algum momento deixar as crianças guiarem a relação de vocês? Muitas vezes, as nossas relações com as crianças, elas estão muito direcionadas. O tempo inteiro, o adulto está intervindo no brincar, no fazer, no se relacionar da criança. Então, uma atitude muito simples é o seguinte: você sentar com a criança em 10 minutos que você tiver essa disponibilidade e falar assim: filho, hoje a mamãe tá aqui e nós vamos brincar do que você quiser. O que você quer fazer junto com a mamãe? Pode ser uma brincadeira de pular em algum lugar, pode ser uma brincadeira, né, de dançar, ou pode ser simplesmente fazer nada juntos. Ou pode ser simplesmente aconchegar um no outro e ficar juntinho ali. Então, gente, deixe a criança direcionar a relação de vocês. Por um momento, deixe que flua simplesmente de acordo com aquilo que a criança quiser fazer com a gente. De que forma que o nosso filho quer aproveitar o tempo com a gente. Só não vale telas, né, celular, né, televisão, tablet, aí não. Mas algo que nós vamos fazer junto com as crianças e que ela vai nos determinar. Então, deem um tempo disponível para as crianças e deixe elas orientarem o brincar e construam juntos e façam personagens e criem histórias e tenham e retomem o prazer de viver com leveza a sua maternidade. Ok? Depois vocês me contam, tá, gente? Me manda mensagem depois, me manda direct e me conta como que foram essas atitudes e se surtiu o efeito, porque eu tenho certeza que elas nos ancoram muito para a vivência dessa maternidade conectada. Então, entendem, gente, que são atitudes simples, porém muito poderosas para a gente conectar nessa relação com as nossas crianças. 9, gente, isso aqui poderia ser o primeiro, mas eu queria fechar com essa questão depois de já ter passado tudo isso com você. E se esse brincar for toda hora? Tatiane, se você está muito acostumada a brincar, construa um momento especial, porque eu tenho relatos de crianças que passam o dia inteiro com os pais e o tanque de amor não enche, porque os pais estão ali, às vezes, presentes fisicamente, mas aqui, ó, tá na correria do dia a dia. Então, fala assim: filha, agora nós vamos ter 10 minutos especial. E nesses 10 minutos, a mamãe tá aqui, ó, pra fazer o que você quiser com a mamãe. O que você mais gostaria de fazer com a mamãe, tá? Então, marque esse tempo especial. 10 minutos, um tempo que tem início, meio e fim. Porque se vocês não marcam, a criança fica demandante o tempo inteiro, porque é gostoso, então ela vai querer ficar ali o tempo inteiro. Então, marquem o tempo que vocês têm disponível. Se esses 10 minutos puder ser 30, gente, aqui, ó, melhor ainda, tá? Mas marquem, esse é o nosso tempo especial. E o tempo especial tem início, meio e fim. Ok? E a criança direciona durante todo esse tempo. Então, não tem celular, não tem ver se o arroz tá queimando, não tem fazer xixi, não tem nada disso. É um tempo totalmente ali à disposição para a criança nos direcionar, ok? Então, essa 9ª dica, né, recomendação, atitude simples que nós podemos ter é o seguinte, gente. Estabeleçam uma comunicação sincera e honesta com os filhos de vocês.
Por quê? Eu vejo que muitas vezes nós queremos, numa ânsia às vezes de poupar as crianças de alguma questão que a gente está vivendo, a gente passa mensagens ou a gente verbaliza de formas enviesadas. O que a gente faz? Às vezes, a relação do casal, por exemplo. Às vezes a relação do casal, gente, tá muito desafiadora, o casal brigando muito, se desentendendo, e com as crianças a gente tá assim, filho, tá tudo bem, né? Mamãe e papai tá tudo bem, tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Entende que a gente quer passar isso para poupar a criança de alguma forma, mas o que acontece, gente? A criança não percebe aquilo que a gente fala. A criança, ela sente a energia e todo esse movimento emocional aqui que está acontecendo. Então, quando a gente comunica de uma forma honesta para a criança, a gente dá a oportunidade dela encaixar o seu quebra-cabeça. Entende que quando vocês estão falando uma coisa e ela está sentindo outra, tem algo que não encaixa? Mamãe tá falando isso, mas não é isso que eu tô percebendo. Então, quando a gente fala a verdade na linguagem da criança, de uma forma que ela consiga entender, a gente dá oportunidade para esse quebra-cabeça se encaixar. Faz o que quer de mim. Como faço para ter o controle? Eu não consigo ter o controle. Ele faz o que quer de mim. Mariana, a firmeza de paz é muito importante. A gente faz combinados com a criança. Não é a criança que determina tudo que ela vai fazer. A gente introduz a criança, a gente participa a criança dos combinados, das trocas, né, desse ambiente, dessa dinâmica familiar. Porque quando a criança faz o que ela quer, entende que quando a gente atende as necessidades da criança e não atende as necessidades dos pais, a gente tende a ser muito permissiva. E aquela criança que não ouve um não dentro de casa é uma criança que vai sofrer muito, sabe, Mariana? Porque a vida, gente, ela é cheia de nãos. Vai ter um coleguinha que não vai querer brincar com você. Vai ter um namorado que vai falar um não pra você. Vai ter um emprego que vai te demitir, pode ser que tenha. Então, entende que a vida vai falar não. Se a gente não faz esse não fala esse não dentro de casa com amor, porque eu falo que dentro de casa é a oportunidade da gente estabelecer os limites e de falar não com amor. Se a gente não fala esse não com amor, o da rua vai falar. Só que o não da rua não é com o mesmo amor do não em casa. Então, seja firme e gentil com seu filho. Mas estabeleça as fronteiras. O que são as fronteiras? É o que dá segurança para a criança. É aquilo que é inegociável. Por exemplo, gente, dentro de casa a gente toma banho todos os dias. Isso é uma fronteira. Isso não tem negociação, entende? Banho todos os dias. De que forma que a gente participa, criança? Pode ser antes ou depois do jantar. Entende? Então, a gente estabelece as fronteiras, aquilo que é inegociável, e traz a criança para aquilo que ela pode participar, ok? Então, não deixe o filho, né, dominar a relação de vocês. Ai, gente, muito obrigada pelos elogios aí. Tá tudo bem quando não está. Ela vai fazer o mesmo, vai me dizer que está tudo bem quando sabemos que não está. Exatamente, Jéssica. Se a gente fala que está tudo bem quando não tá, nós estamos passando alguma mentira, de alguma forma, mesmo que seja por amor, entende? Então, gente, o que nós podemos falar? Filha, tá difícil, né? As coisas aqui em casa hoje estão bem desafiadoras para a mamãe e o papai. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós já estamos cuidando disso. Porque aí a gente toma pra gente a apropriação. Porque a gente não coloca esse peso na criança para que ela sustente isso. Então a gente toma pra gente. Falei assim, filho, por exemplo, depois que seu irmão nasceu, tá tudo diferente, né? Mas hoje mamãe tem 10 minutinhos para brincar com você. Porque a gente tende a falar assim, tá tudo normal, tá tudo bem. E às vezes as coisas não estão bem. Então fala a verdade, numa linguagem que a criança vai entender, né? Estabeleça essa comunicação honesta com seu filho, né? Que aí encaixa o quebra-cabeça, mas sem pesar, apropriando disso. Pode deixar que a mamãe já está resolvendo. A mamãe e o papai já estão conversando sobre essa situação e nós vamos nos acertar, independente de que forma, né? Então,
comuniquem com verdade para os nossos filhos, porque aí a gente passa para eles que a gente confia que eles sempre vão comunicar com verdade para a gente também, ok? Essa é a 9ª atitude, né, gente? E a 10ª, pra gente fechar, né? Desde já agradeço muito, né? O carinho, as palavras, a participação de vocês, porque entende que hoje aqui vocês estão dando aquilo que de mais importante vocês têm, gente, que é o tempo de vocês, né? O tempo nós atribuímos aquilo que nós consideramos importante. Então, se vocês estão aqui até esse momento, é porque de alguma forma isso fez sentido para vocês, né? Espero que vocês realmente pratiquem isso e tenham uma relação extraordinária com os filhos de vocês, tá bom? A 10ª atitude, que é uma atitude super simples, mas que muitas vezes na correria do dia a dia nós nos perdemos nela, seja grato. Seja grato, gente, por aquilo que tá aqui à nossa disposição e que a gente muitas vezes não consegue perceber. Seja grato por acordar de manhã e ter um dia inteiro para desfrutar. Seja grato porque muitas vezes a gente acredita que tá tudo fechado. Tá tudo fechado, gente? Não. O sol tá saindo todos os dias. As flores estão aí no meio do caminho. Os nossos filhos estão aqui dando oportunidades diárias para que a gente se conecte com eles. Então, gente, eu até arrepio quando eu falo isso. Porque, na verdade, tem muita coisa no nosso entorno que é só a gente se atentar. É só a gente expandir a nossa consciência para tudo isso que está acontecendo. E sabe o que acontece? Quando a gente acorda, sem a gente perceber, de uma forma inconsciente, a gente faz uma escolha. Quando a gente acorda e pensa, nossa, mais um dia, nossa, meu trabalho, não acredito que já é 6 horas da manhã. Entende que a gente já fez uma escolha para o nosso dia, só que a gente fez essa escolha de uma forma inconsciente. O meu convite é que a partir de amanhã, que a partir de agora, por exemplo, vocês escolham ser conscientes sobre tudo que acontece com vocês. Escolher ser consciente, gente, é escolher se observar diariamente. E ao se observar, entender quais são as possibilidades que estão ao meu redor e às vezes eu não estou conseguindo enxergar. Então sejam gratos pelos pequenos milagres da vida. E os pequenos milagres da vida estão aí. É o dia que amanhece, é o nosso filho à nossa frente, são as diferentes linguagens de amor que nós temos possibilidades de demonstrar, mesmo para as pessoas que estão distantes fisicamente. É isso aí, né? É a possibilidade de troca, é a possibilidade, né, de novas conexões. Então, nós temos muitas possibilidades, né, pelos quais nós somos gratos. E muitas vezes a gente precisa começar a reconhecer. Quando a gente reconhece, um mundo se abre à nossa frente. E a nossa forma de lidar com todas as situações passa a ser diferente, ok? É isso, gente. As 10 atitudes simples, porém muito poderosas, com as quais nós podemos lidar com os nossos filhos para criar conexões cada vez mais genuínas. Aqui, ó, meu carinho por cada uma de vocês que está aqui, meu carinho por todas as demonstrações aqui, né, de carinho de vocês. Agradeço imensamente, né, ao Tempo de Criança, nas marcas Luluzinha, Mailu e Oliver, pela oportunidade de estar aqui, né, e de falar com vocês. Essa live fica assim gravada por 24 horas e depois ela ficará gravada na minha página no Facebook e no link que tem na bio do meu Instagram, que é o meu canal no YouTube, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. E agora vamos fazer um combinado? Vamos sair dessa live. Quem entrou no final tá toda gravada, viu? Vamos sair dessa live e vamos dar um abraço bem apertado, um cheiro bem gostoso nos nossos filhos? Podemos combinar assim? E mostrar para eles o quanto nós somos gratos pela presença deles na nossa vida. Vamos fazer isso? Todo mundo? Então, um beijo para vocês. Muito obrigada, viu?
Obrigada, gente!